deputados não assinaram. A questão é, não assinaram porque não estiveram presentes ou porque por livre vontade decidiram não assinar? Meu caro, isso deveria perguntar mesmo a eles, mas Não, mas é por aquilo que observou. o líder da bancada veio ao Porque público. pode ser o caso que o deputado não tenha assinado porque Discorda, é doente, discordar. esteve de viagem, enfim. Como também se Exatamente. tivesse discordado, né? É, Justamente. houve 4 que não assinaram. Dos 4, um fez uma declaração pública, Ok. que foi o deputado Francisco Viana, fez uma declaração pública. Entretanto, dos 3 que faltam, são 3 deputados nossos que 2 estão doentes e um está em missão de serviço. Exato. Portanto, foi em missão de serviço do próprio grupo parlamentar. E, portanto, ele até dizia, olha, vou já assinar antes. Não pode assinar antes. A assinatura tem de ser no momento em que está Mas havia essa aberta. possibilidade? Sim, havia a possibilidade E de não assinar. assinou antes por quê? Não. Quer dizer, ele é que deu a ideia de assinar antes de viajar. Ok. Porque, de facto, ele Não viajou... Não colheu o bom senso? Ele viajou no dia 13, salvo erro, ok? E queria... Não, 13 não. Sim, 13, porque não teve na sessão plenária. Viajou, salvo erro, dia 13 e queria assinar antecipadamente. Nós é que dissemos não, senão ainda vão dizer que... Receio de macular o processo. Sim, lhe coagimos e tal, o processo ainda não está aberto, então é melhor, de facto, fazermos tudo como deve ser. Muito Pronto. bem. Acho que o facto de não estarem presentes como assinantes 4 deputados não macula o processo. Seria triste que 20 deputados da bancada parlamentar da UNITA viajassem no dia 12, no dia 13, como alguém até tentou fazer. Mas, felizmente, conhecem mal os deputados da UNITA e não viajaram. Muito bem. Os cidadãos têm que compreender que isso não é um processo de bancadas. Este é um processo dos deputados que, em representação do povo, vão decidir o que fazer com as violações do Presidente da República à Constituição e à lei. E para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer, eu gostaria de fazer uma leitura da Lei da Probidade Pública. E, atenção, a não ser que os cidadãos, no geral, os cientistas políticos, os sociólogos, os filósofos e os juristas achem que o Presidente da República não é um agente público, eu, particularmente, entendo que o Presidente da República é um agente público, porque ele gera dinheiro, exerce uma função dos pública. cidadãos. E então, a Lei da Probidade Pública vem estabelecer o seguinte no artigo 15º sobre o agente público. O número 1. Considera-se agente público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade pública em virtude de eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou sem remuneração. Esse é o agente público. Eu acho que o Presidente da República entra nesse conceito de agente público. Então, se o Presidente da República entra nesse conceito de agente público, vamos lá ver o que são atos de improbidade. Artigo 25. Atos que conduzem ao enriquecimento ilícito. O número 1 estabelece o seguinte: constitui ato de improbidade pública conducente ao enriquecimento ilícito
obter qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em virtude do cargo, do mandato, da função, da atividade ou do emprego do agente público. O número 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se de improbidade pública, nomeadamente, os seguintes atos: receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou de presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. A linha B, obter vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, a permuta ou alocação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pela entidade pública por preço superior ao valor de mercado. E o mesmo se aplica por preço inferior ao valor do mercado. E aqui nos lembramos de como é que o BCI foi vendido. Ou não nos lembramos? A privatização. Por último, gostaria só de avançar, mas todos os domingos eu gosto de avançar qualquer coisa nova para as pessoas poderem ter a ideia de que não estamos aqui a fazer as coisas em vão. O artigo 28. Impedimentos do agente público. O número 1 estabelece o seguinte: o agente público está impedido de intervir na preparação, na decisão, na execução dos atos e contratos nos seguintes casos. A linha B. Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nela tenha um interesse, seu cônjuge ou parente na linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como com quem viva em comunhão de mesa e habitação. Significa dizer que o agente público não pode fazer nomeações de familiares que estejam na linha reta ou até o segundo grau da linha colateral. Esses são alguns dos elementos que fundamentam o processo da UNITA, levantado pela UNITA? Eu só gostaria que os cidadãos percebessem que a lei está aí. Se alguém violar a lei da probidade pública, está a violar o princípio da legalidade. Violando o princípio da legalidade, está a violar o artigo 6º da Constituição da República de Angola. É grave. A lei é para ser cumprida por todos. Não há ninguém que esteja acima da lei. E se o Ministério Público não faz o seu serviço, então os representantes do povo têm de, mediante o mecanismo da destituição, dizer: olha, esse senhor fez isto, e vamos avaliar. Se o Parlamento aprovar a destituição por maioria qualificada de 2/3, ou seja, 147 deputados, o processo é encaminhado ou para o Tribunal Supremo ou para o Tribunal Constitucional, ou para ambos, dependendo do que efetivamente tiver o conteúdo do requerimento. De facto, aqui a região da SADC tem um foro parlamentar da SADC, não tem um parlamento como tal, portanto não tem um parlamento que engaje do ponto de vista de política legislativa da região, tem simplesmente um fórum parlamentar, que é troca de experiências, debatem assuntos, levam preocupações aos seus respectivos países, mas de facto não há um parlamento da SADC. E eu penso que o grande desafio ao nível da SADC, para além de ser a livre circulação de pessoas e bens, para além de ser a possibilidade de se evoluir para uma moeda única, para se evoluir a um mercado comum, portanto, os bater das diferenças linguísticas. Portanto,
portanto, eu penso que é também um desafio haver o Parlamento da SADC. Mas eu gostaria de dizer que, infelizmente, nos últimos 20 anos, a posição de Angola ao nível da SADC tem sido muito dúbia. Por um lado, quer integração regional, por outro lado, é o país que mais obstaculiza a integração regional. Se nós hoje ainda não temos o mercado da SADC a funcionar na sua plenitude, com trocas de pessoas e bens ao nível dos 16 países da região, é fruto do entrave que Angola tem feito a esta pretensão, porque muito por medo de uma grande economia que é a economia sul-africana. Eu iria justamente por aí, estamos preparados não, para a questão enfrentar que se este desafio. coloca é que isso não é uma questão de estar preparado ou não. A nossa economia é uma economia fraca. É uma economia que qualquer país que tenha cooperação com Angola vem cá e abocanha. E, portanto, se é para ser abocanhado pelos chineses, pelos portugueses, pelos brasileiros, vale a pena ser abocanhado por um irmão nosso sul-africano. Seria um mal menor. Seria um mal menor, porque até os produtos são de melhor qualidade. Ora bem, a África do Sul, praticamente, a nível de exportações, com exceção de alguns países do norte da África, tem sido o celeiro da África. Portanto, tem um know-how em termos tecnológicos, em termos científicos, para alavancar a economia, a indústria, fora de série. Portanto, a África do Sul é dos poucos países em África que 90% do que ele consome, ele produz. E, portanto, só importa 10% do que ele consome. Nós somos exatamente o contrário. Nós devemos estar em 95% daquilo que a gente consome, a gente importa. Portanto, há necessidade de termos uma relação mais próxima, mais estreita com a África do Sul, sem medos. Temos que assumir a nossa pequenez. Nós podemos ser uma potência militar, mas a África do Sul também o é, e é mais potência militar porque eles até têm indústria militar. A África do Sul fabrica armas, a África do Sul fabrica balas, ok? Fabrica material militar. Nós estamos no material militar e olha lá. Portanto, eu penso que nós temos que começar a pensar que precisamos efetivamente da África do Sul. E mais facilmente nos desenvolvemos com a integração regional, porque conhecemos os problemas locais. Temos muitos problemas que são similares, problemas que a África do Sul já passou há 10, 20, 30, 40 anos atrás e que tem experiência suficiente para nos passar e não nos fazer cometer os erros que eles cometeram. Portanto, é uma parceria que interessa a toda a região, sobretudo a África do Sul. E a África do Sul vê Angola como um empecilho para essa integração regional do ponto de vista econômico. E revoltar porquê? Porque nós temos efetivamente um país potencialmente rico e não havia necessidade nenhuma de qualquer ser humano em Angola, nacional ou estrangeiro, passar por esse tipo de dificuldades. E Sua Excelência, o Presidente da República, uma vez já disse que a fome é relativa. Ora, essa crise econômica está efetivamente a demonstrar que a fome não é relativa. Há cidadãos que estão a comer nos contentores, há cidadãos que não conseguem fazer uma única refeição por dia, estão a padecer, estão a morrer de fome. Há cidadãos que comem tudo e mais alguma coisa, alimentos que fazem até mal ao próprio organismo humano, estão-se a alimentar disso. Portanto, nós estamos numa situação não de pobreza, mas numa situação de miséria. A nossa população já não é pobre, é miserável. E, portanto, quem efetivamente diz que está a governar para o povo e para o bem do povo, deveria parar, refletir e dizer: preciso efetivamente de alterar as coisas. Portanto, nós não podemos continuar a ter uma elite predadora que abocanha tudo
que é do erário público, do erário, tudo que é do Orçamento Geral do Estado e deixar os nossos irmãos, nossos concidadãos na miséria extrema.